meninas, tudo bem? Eu sou Valesca Bernardes, consultora de vendas e atendimento e fui convidada hoje para falar com vocês sobre esse tema. Ao longo desses anos todos que eu trabalho com equipes de vendas, eu já vi empreendedores, empresários, gestores se questionarem como fazer para potencializar suas vendas, para melhor atender o seu cliente, para trazer mais oportunidade para suas equipes de vendas de ganhos e aproveitamento. Pessoas que me perguntam ao longo desses anos como fazer para melhorar, como ter mais resultado com a minha equipe de vendas. Pessoas que dizem, eu sou tímida, eu não tenho talento para vender, eu não consigo falar com as pessoas. Tudo isso, gente, é treinável. O assunto de vendas e atendimento, ele passa também, como vários outros assuntos dentro de uma empresa, por técnica. É normal a gente ter necessidade de treinamento para as nossas equipes. E eu quero dizer para vocês hoje que existem milhares de formas da gente treinar uma equipe de vendas ou de você mesma se treinar para vender seu produto, seu serviço com qualidade e com maestria. Nós temos no mercado hoje uma série de literaturas, de técnicas, de material disponível através da internet, de livros, palestras, consultoria. Só que a gente não tem uma técnica 100% infalível. Por quê? Porque as pessoas não são 100% iguais. O seu cliente não vai ser igual 100%. Mesmo que seja no mesmo mercado, você vai ter perfis diferentes de clientes. Então, a técnica de vendas, ela tem que primeiro ser adequada para aquilo que é a sua necessidade. Para também que a sua empresa tenha uma técnica dela, um jeito de vender, um jeito de falar com o próprio cliente. Por isso é tão importante a gente entender o processo de captação de informações de vendas. A venda, ela não acontece só no momento que o cliente cumprimenta o seu vendedor e até a finalização que chega ao caixa para pagar um produto ou fechar um contrato de um serviço. A venda, ela tem uma etapa antes, o processo de vendas em si e uma etapa depois. E esse processo de captação de informações, de investigação com o seu cliente, de sondagem, é talvez a etapa mais importante dentro de uma venda ou de um bom atendimento. O seu cliente está levando para você ali um problema que precisa ser solucionado. O seu vendedor tem que ter consciência de que o papel dele é de facilitador, é de auxiliar o seu cliente a solucionar um problema ou uma necessidade específica. E isso tem que ser investigado. Existem algumas técnicas que podem sim ajudar e que vão ajudar. Nós vamos falar sobre isso ao longo dessa nossa conversa, mas você tem que ter consciência de que esse processo pré-venda, ele é extremamente importante. O primordial é que o vendedor ele realmente entenda e faça esse papel de auxílio para o cliente, que ele dê oportunidade do cliente trazer para ele claramente quais são as suas necessidades naquele momento, o que está por trás desse atendimento, o que o seu cliente está querendo conquistar ou trazer para ele com esse produto ou esse serviço. O vendedor ele tem um tempo relativamente curto para fazer essa investigação, para oferecer uma solução para esse cliente e para fechar essa venda, né? A gente tem ali às vezes alguns minutos, você tem toda uma preparação, marca uma reunião, vai lá, apresenta o seu projeto, mas o seu cliente tem um tempo útil que precisa ser cumprido. E aí você se pergunta às vezes, é fácil você em alguns minutos, em algumas horas, vender o quanto o seu produto é bom, vender o quanto de tecnologia, de empenho, de expertise você está trazendo para aquele cliente? Fácil não é. Mas honestamente, gente, se você faz esse processo de venda, essa investigação de uma forma adequada, a sua chance de fechar essa venda, ela é muito maior. Eu queria que vocês agora pensassem um pouquinho comigo. Tentem lembrar qual foi o melhor atendimento que você teve nos últimos tempos. Tenta pensar nas características do vendedor ou do atendente que estava ali na sua frente. O que ele fez de diferente? O que ele te falou? Qual foi a sensação que você teve e por que você saiu tão satisfeito dessa experiência? Tentem perceber qual era realmente a sua intenção naquela compra ou na utilização daquele serviço, né? Nós que somos mulheres, aqui empreendedoras, tem um tipo de serviço que é natural, que a gente frequenta com muita assiduidade, que é salão de beleza. Tenta pensar um pouquinho
Por que você vai especificamente naquele profissional de beleza que te atende? Às vezes você tem certeza que você paga um pouco a mais, mas você faz questão de se manter fiel àquela pessoa. O processo do serviço é o mesmo em qualquer estabelecimento. Seja de manicure, seja de cabeleireiros, o processo é o mesmo. O serviço oferecido normalmente é o mesmo, mas nós temos diferentes qualidades de atendimento. Então eu queria que vocês anotassem, queria convidá-las a fazer esse exercício. Anotem as características desse profissional que te chamam a atenção, que te fazem se sentir bem. Conseguiram? Ok. Agora eu vou pedir uma segunda reflexão. Pensem na pior experiência de atendimento que vocês já tiveram. Sei que a gente tem mercados aí extremamente difíceis, que requerem muita insistência, mas tentem pensar, qual foi a sua pior experiência com atendimento? O que te irritou? O que te incomodou? Você indicaria esta empresa para alguma pessoa que estivesse precisando, tivesse a mesma necessidade que você? Anota também quais foram os motivos que te incomodaram. Por que você classificou esse atendimento como o pior que você já teve? E por que essas reflexões? Por que eu estou convidando vocês a pensarem nessas características? As teorias modernas de técnicas de vendas e atendimento, elas colocam todo esse processo como um processo de abordagem priorizada. São técnicas e métodos que garantem uma solução de um problema que o cliente traz até você. Mesmo que seja de alguns minutos, esse cliente está te oferecendo um problema, ele está compartilhando com você uma necessidade e esse vendedor precisa ajudá-lo a solucionar esse problema. Uma mulher, quando compra uma maquiagem, quando ela compra um batom, ela está buscando outras coisas além do produto. Ela quer uma pigmentação, ela quer uma tendência, tem autoestima, ela quer se sentir melhor de alguma forma. Então, a gente precisa investigar melhor o que tem por trás daquele problema que o cliente está trazendo para a gente. Você sabia que hoje as novas técnicas, elas não tratam o processo de vendas como entrou no salão de vendas, fez a venda, fechou e terminou? Hoje, com muito mais força, as empresas e as teorias, elas buscam fidelizar o cliente. Da hora que ele faz a escolha de estar com você, de estar na sua loja, de estar na sua empresa buscando um produto e que ele se mantenha fiel cada vez que ele sentir uma necessidade que você possa ajudá-lo a suprir. Você sabia que conquistar um novo cliente pode custar até 5 vezes mais do que fidelizar um cliente que já esteve com você? É por isso que é tão importante e cada vez mais a gente estuda técnicas para aprimorar essa relação, para fazer com que as experiências de venda sejam extraordinárias, com que o cliente saia cada vez mais satisfeito quando ele optar por usar o seu serviço ou adquirir o seu produto. O boca a boca ainda é a melhor propaganda quando a gente fala de uma boa venda. No geral, o relacionamento de vendas ele pode ser dividido em 3 partes: a preparação, a venda em si e o pós-venda. Nosso bate-papo de hoje é falar sobre técnicas de venda. Então eu vou mais à frente explicar para vocês, dividir com vocês uma técnica fácil de aplicar que você pode começar a construir a sua estratégia comercial. Mas eu não posso deixar de falar sobre esses 2 processos, o antes e o depois. A preparação de venda, ela passa primeiro pelo treinamento, pela captação de informações, pelo estudo, não só da qualidade do produto, das características, argumentação de vendas e também da concorrência. É importante que você ou a sua equipe de vendas conheça a fundo os produtos que podem competir com o seu. A preparação de vendas também passa pela escolha de uma equipe, pelo treinamento constante dessa equipe. Vocês precisam lembrar que quem tem uma equipe de vendas para ir representar o seu produto ou o seu serviço junto ao seu cliente, precisa ter todo o cuidado na escolha das pessoas que vão compor essa equipe. Precisam ser pessoas que realmente acreditem no seu produto, na sua empresa, nos seus objetivos, que tenham a mesma paixão que você teve quando você resolveu montar a sua empresa. Uma equipe de vendas, ela tem a necessidade de ser motivada constantemente. As pessoas que trabalham com vendas, elas têm as suas metas zeradas todos os meses, todos os ciclos e os desafios têm que ser constantes.
Então, importante para que você reflita futuramente. Equipe de vendas precisa de motivação, de treinamento, de manutenção, proximidade e principalmente de boa remuneração. São pessoas que são movidas por desafios e essas pessoas precisam ter toda a sua atenção, afinal, são elas que vão defender o seu produto lá junto ao consumidor. O pós-venda, ele pode ser dividido em duas partes. A parte que diz respeito ao seu cliente, né, o desafio de manter um vínculo, uma comunicação ativa com esse cliente de forma adequada e na medida certa, para que ele não esqueça da sua empresa depois que a venda foi concretizada ou finalizada, para que ele volte a procurar a sua empresa sempre que houver uma necessidade a ser suprida. Existem hoje disponíveis no mercado softwares, empresas especializadas, estudos, material disponível que pode te ajudar a ter uma comunicação adequada para a manutenção da sua base de clientes. E o pós-venda também passa pela análise dos seus resultados. Você precisa conhecer a fundo os seus indicadores, saber qual é o seu ticket médio, saber quem são os seus melhores vendedores, saber quanto você vende por dia, qual é a sua possibilidade de melhoria através dos números. Eu gosto muito de uma frase que diz que o que você monitora, você melhora. Então, um bom vendedor, um bom gestor de vendas e atendimento, o trabalho não acaba quando chega no caixa, quando você recebe um projeto. O trabalho é de análise, é de conhecimento. Você precisa saber quais são os indicadores que podem ser melhorados após o fechamento das suas vendas. Conheça intimamente a sua produtividade, os seus números, analise, observe e certamente através desses números você vai encontrar pontos que podem ser melhorados no dia a dia. Essas duas etapas são extremamente importantes para o sucesso da sua empresa. A venda em si, e é o que nós vamos falar hoje, ela é determinante, mas a preparação de vendas e o pós-vendas podem garantir um melhor aproveitamento desse cliente que chegou até a sua empresa. Hoje todos os mercados estão super competitivos. Temos cada vez clientes mais bem informados e conhecedores de produtos do seu produto e dos produtos do seu concorrente. É super importante que o vendedor saiba que o processo de investigação, de informação que o cliente oferece a ele na hora de começar uma venda, ele vai definir o sucesso dessa venda. Para isso, é preciso estar atento a cada informação que o cliente apresenta. Precisa saber ouvir. E para ajudar vocês, eu vou apresentar uma técnica simples, de fácil aplicação, que você pode conhecer, estudar, pesquisar, treinar e aí dividir para que faça parte da sua estratégia de venda. Para que a partir dessa técnica, que você pode aplicar tanto para varejo quanto para serviço, você desenvolva o seu estilo, pensando no perfil do seu cliente, pensando no perfil da sua equipe. Não existem técnicas infalíveis de vendas. O que você pode aproveitar é adaptar para o estilo da sua empresa. Essa técnica, ela passa por 5 passos simples, fáceis de entendimento e que vão te ajudar a visualizar todo o processo de venda, do momento que o cliente entra na sua loja ou que você já marcou aquela reunião para apresentar o seu produto, até o fechamento do contrato ou o fechamento da venda no caixa. Resumidamente, são 5 passos simples e até, instintivos que um bom vendedor faz. Primeiro, a abordagem, depois, ouvir o problema, apresentar uma solução, encarar as objeções e efetivamente fechar a venda. Eu vou passar agora passo a passo, explicando e dando algumas dicas em cada um deles para que vocês possam montar aí a sua própria estratégia e até a sua forma de trabalhar cada um desses passos. Vamos imaginar então que você já fez o seu estudo de vendas, a sua equipe está pronta, né, tem informação sobre o seu produto, está pronta para ir a campo ou para fazer o atendimento no salão de vendas. E aí a gente tem o primeiro passo, que é a abordagem correta. Quais são os pontos importantes em uma abordagem correta? Primeiro, você precisa cumprimentar esse cliente de uma forma entusiasmada. Tem alguém chegando na sua loja, você está chegando no escritório de alguém, o mínimo que você vai fazer é ter entusiasmo, energia para cumprimentar esse cliente. Importante você criar uma empatia com esse cliente logo de cara. Vocês precisam ali trocar um momento de que você vai ganhar esse seu cliente, o consumidor, logo na sua apresentação. Então, diga seu nome, pergunte o nome dele, deixe ele à vontade, diga que você está ali para ajudá-lo.
O segundo momento, quando esse cliente vai te fazer uma pergunta, vai te questionar sobre um produto, você já deixou ele à vontade, ele já circulou no seu salão de vendas e voltou para você para te fazer algumas perguntas. Importante, aprenda a ouvir. Ouça o que o cliente tem a dizer, continue sorrindo, continue entusiasmado, capte a informação, faça perguntas pertinentes ao que ele está te trazendo, mostre que você está ali totalmente voltado para ajudá-lo a solucionar aquele problema, seja através de um produto ou de um serviço. Essa etapa, ela é a mais importante no processo de vendas. Você vai criar uma conexão com esse cliente e você vai trazer soluções pertinentes que vão resolver o problema dele. Tá aí a chave do sucesso para o seu fechamento de vendas. Bom, você já cumprimentou o seu cliente, já ganhou a simpatia dele, ele já te disse o que ele veio fazer, qual é a maior necessidade, é hora de você apresentar as soluções disponíveis dentro do seu portfólio. Então, seja franco, apresente de uma forma clara todos os benefícios do produto que você tem e por que você está oferecendo este produto para aquele problema que ele te trouxe ou para aquela necessidade. Seja franco, honesto, claro, mostre opções para que ele escolha, caso você tenha, ou se você tem apenas um produto que vai satisfazer aquela necessidade, enalteça o porquê, quais são as qualidades, passe com maestria pelos argumentos positivos que você tem para convencê-lo de que aquela é a solução adequada. Faça com que ele se sinta extremamente confortável com a escolha do seu produto. E o quarto passo, vamos falar de objeções. Ele pode ter alguns questionamentos, ele pode comparar o seu produto com o de um outro concorrente que ele já conheceu ou de um concorrente que ele pretende conhecer, porque ele fez uma pesquisa e normalmente os clientes já chegam hoje ali com uma série de alternativas, mesmo que a sua seja a primeira visita. Encare de frente. Transparência continua sendo base primordial desse relacionamento com o seu cliente. Você ganhou a confiança dele, não perca nesse momento. Mostre os benefícios do seu produto, diga para ele por que ele deve escolher o seu. Para isso você já fez todo um estudo antecipado, você também precisa conhecer os produtos concorrentes aos seus. E de uma coisa assim, não pode abrir mão, gente, não pode falar mal do concorrente, seja ético. Diga o que o seu produto tem de bom e por que ele deve escolher o seu, mas jamais fale mal do seu concorrente. E o quinto passo, você já ganhou o cliente, ele já tomou a decisão pelo seu produto, é o fechamento de vendas. É hora de você melhorar o seu ticket médio, oferecer produtos adicionais, fazer uma venda extra, perguntar se esse cliente não está precisando de mais alguma coisa, manter esse relacionamento ativo sempre da forma que você começou, com a mesma atenção, com a mesma paixão, com a mesma vontade. Finalizou? Despeça-se de uma forma adequada. Se a gente está falando de varejo, você está no salão de vendas, leve o seu cliente até a porta, chame ele pelo nome, cumprimente, mantenha a atenção nesse cliente até com que ele vá embora. Não deixe o seu cliente no meio do salão, não abandone no caixa, se mostre interessado até o final do atendimento. Você é responsável por esse atendimento do começo ao fim. Tenha atitude positiva e entusiasmada da hora que você receber o seu cliente até a hora que você se despedir. Mais importante do que você passar com excelência pelos 5 passos é você ter consciência de que o foco principal naquele momento é o seu cliente. Então investigue quanto tempo ele tem disponível, faça perguntas para você entender qual é o perfil desse cliente, traga soluções adequadas, nem mais nem menos. O importante é você achar a solução adequada para aquele caso. O cliente precisa se sentir único, o atendimento precisa ser uma experiência extraordinária através da sua equipe ou através da sua conversa ou da sua reunião. Isso vai criar memória positiva nesse cliente e toda vez que ele precisar de um serviço, eu tenho certeza que ele vai lembrar de você. Para a gente finalizar, eu queria dar algumas dicas de comportamentos e atitudes que também agregam para uma equipe de venda vencedora, que você pode treinar, você pode desenvolver, são competências fáceis de que você treine com a sua equipe ou que você vá dia a dia ficando mais próxima dessas atitudes para criar empatia com seus clientes. Primeiro, seja entusiasmado. Vendedor não pode ter mau humor. O mau humor vai ficar em casa antes de você começar o atendimento. O foco é o seu cliente, a importância ali é nele.
Seja cordial, você está numa relação comercial, mas nada te impede de criar essa empatia e cativar esse cliente na hora que ele está ali te ouvindo. Tenha uma comunicação clara, ouça atentamente, dê respostas adequadas, saiba a medida do tempo que esse cliente tem para te ouvir, mas principalmente com relação à comunicação, aprenda a ouvir. Não saia atropelando o seu cliente, preste bastante atenção em todas as informações que ele te trouxer. Elas vão ser primordiais para você encontrar uma solução adequada para ele. Tenha boa vontade, mostre quantos produtos forem necessários, repita quantas vezes forem necessárias para que o seu cliente não tenha nenhuma dúvida e se sinta seguro com a escolha que ele fez. E cuidado com a sua aparência. Um clichê antigo, vendedor é o cartão de visita? É sim. É ele que está representando o seu produto, é ele que está representando tudo que você desenvolveu até ali para convencer o seu cliente de que é uma boa solução e de que tem um trabalho verdadeiro e profissional por trás. Então, cuide da aparência, tenha um manual dentro da sua empresa de como as pessoas devem se comportar com relação a esse tema. Cuidado, a aparência realmente pode fazer a diferença na hora de você trazer uma boa equipe de vendas. Essa é apenas uma das diversas técnicas de vendas e abordagem disponível. O importante é você percorrer e encontrar características que se adequem ao seu mercado e ao seu cliente. É importante que você tenha o seu estilo, dentro de tudo que é necessário para que você atenda os clientes, os consumidores que te procuram. Não se preocupe em seguir os passos na mesma ordem ou em usar sempre a mesma solução. Lembre-se que cada cliente é único e que a sua empresa também é única. Então eu tenho certeza que com essas dicas você vai encontrar a sua forma de atendimento com excelência. O importante é você ter consciência de que a experiência com seu produto vai ser única e diferenciada. O seu cliente precisa sentir a paixão que você teve na hora de desenvolver esse produto ou esse serviço. Eu tenho certeza que com ética, transparência e paixão, o seu negócio vai ser um grande sucesso. Obrigada pela sua atenção, muito sucesso e boas vendas!